Oi, tudo bem, pessoal? Se você tem interesse de costurar uma capa de caderneta de vacinação igual a essa, fica aqui nesse vídeo e acompanhe o passo a passo. Eu me chamo Simone Lorenzato e você também pode me acompanhar no Instagram. O meu arroba e todas as medidas e materiais que eu usei para fazer essa peça estão na descrição do vídeo. Vamos lá? Um beijo, encontro vocês na aula. Bom, pessoal, aqui estão todas as etapas que a gente fez lá na bordadeira, né? Essa primeira etapa aqui, com o desenho e o nome do bebê, o entremeio e a outra parte aqui, ó. Essa parte aqui é do mesmo tamanho dessa da frente, tá? Então, agora, como que eu faço? Eu vou lá na máquina de costura, zigue-zague, e vou passar um zigue-zague aqui e a mesma coisa aqui, ó. Um zigue-zague aqui. E vou unir essas três partes. Já volto. Voltei, gente. Então, aqui, ó. Eu já passei um zigue-zague aqui, passei com a linha colorida pra vocês visualizarem como que fica, tá? Mas, quando vocês forem fazer a peça de vocês, vocês fazem com a linha da cor da peça, tá? Ó. Passei zigue-zague aqui e aqui também, tá? Agora, nós vamos para a próxima etapa. Eu vou colocar... Eu separei aqui, ó. Ui, bati aqui. Eu separei aqui, ó, duas alças, tá? Essa aqui é aquela alça... alça chique, né? É vendida como alça chique, que eu uso nas bolsas, mas eu vou usar aqui, nessa peça, pra fazer decoração. Então, a gente vai colocar aqui bem retinho e vai costurar essa aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa parte de trás, tá? Se você não tiver essa alça, você pode pegar um pedacinho desse mesmo material que você tá usando aqui pra fazer a capinha e costurar ele aqui em cima pra dar um acabamento, tá? Como eu tenho a alça aqui, eu vou usar ela, tá? Então, vamos lá costurar. Ó, pessoal, eu passei já a costura aqui na alça dos dois lados, tá? Quando a gente dobrar, a capinha vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar uma pronta aqui, ó. Essa daqui eu fiz igual. Então, quando a gente dobrar, né? Ó, mesmas alças. Quando a gente dobrar, ele vai ficar assim, tá? Agora, nós vamos colocar as etiquetas e o botãozinho de pressão na peça, antes de começar a trabalhar a parte interna, tá? Vamos lá, então. Então, eu escolhi que eu vou colocar aqui, ó. Vou posicionar aqui, que eu achei que ficou legal. Agora que a gente já pregou a etiqueta, aqui, ó, eu também coloquei um botão de pressão. Então, como que eu fiz? Eu dobrei, marquei o meio, vim aqui e apliquei o botãozinho imantado, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer a parte da frente do fecho, que ela vem aqui, ó. Que daí, igual essa. Igual essa daqui. Esse aqui é o fecho, que vai o botãozinho imantado aqui, né? Que daí, quando a gente dobrar, ele encaixa aqui atrás, ó. Tá? Então, colocado o botãozinho aqui, a parte de fora da nossa capinha tá pronta. Então, nós vamos colocar ela
fixar ela no forro, tá? Eu uso o forro bagum branco, tá? Eu esqueci de falar um negócio aqui pra vocês. Quem não tiver a bordadeira para fazer as etapas separadas com a matriz eu vou disponibilizar para vocês, tá? Só me mandar mensagem que eu vou disponibilizar essa matriz para vocês. Aqui, ó, quem não tiver bordadeira, pode cortar uma peça inteira no material aqui, no sintético deixa eu medir aqui pra vocês. 27 por 41, tá? Quem não tiver bordadeira, então, corta 41 centímetros por 27 e tem uma peça dessa, tá? Pode colocar um aplique aqui, tem umas pessoas aí que trabalham com, né, com outras técnicas. Pode colocar um desenho aqui aplicado e fazer o mesmo passo a passo aqui da capa de caderneta de vacina, tá? Então, fica à vontade para criar. Agora, nós vamos, então, aplicar o forro, que é essa parte aqui, ó, de dentro, esse forro. E depois, nós vamos fazer os bolsinhos com zíper para colocar aqui, tá? Na parte interna. Então, vamos lá, colocar esse forro. Como que eu faço? Eu posiciono bem certinho aqui no centro e eu corto o forro sempre maior do que a peça principal. E daí, eu fixo primeiro as 4 partes do forro para ele não correr, tá? Então, para ele não correr e ele ficar bem retinho. Porque esse bagulho aqui, como ele é liso, ele é danadinho para fazer bolha, tá? Ele corre. Então, se a gente travar, ó, ele fica bem retinho. Então, agora que eu travei, eu costuro faço uma costura de segurança tudo aqui em volta. Pronto, agora que já tá costurado, nós vamos recortar o excesso de forro aqui. O pessoal fica pedindo aí pra eu falar do meu Instagram. Meu Instagram é ateliê_C Lorenzato. Eu vou escrever aqui pra vocês. Mas vocês podem me seguir lá no Instagram. Apesar que eu acho que a maioria das minhas alunas aqui, do pessoal que assiste meus vídeos no YouTube, eles já vêm de lá do Instagram, né? Mas se você não me segue ainda, pode acompanhar lá as minhas artes. Olha só, tá pronto aqui, ó. Tá, então essa primeira etapa ficou assim a frente, as costas, tá? E o forro. Agora, nós vamos trabalhar os bolsinhos pra colocar aqui dentro da capinha de caderneta. Vamos lá? Vamos começar a fazer os bolsinhos, né? Como que eu faço?
eu uso a tela vôlei. Aí eu corto 14 por 27 centímetros da telinha vôlei e passo um viés. Pode ser no sintético ou pode ser de tecido, fica da sua preferência, tá? Passo um viés aqui, ó, na beiradinha. Vamos lá. Uma costura de um pé de máquina aqui, tá? E daí, agora, gente, volta, dobra e dobra de novo, formando aqui um viés. E passa a costurinha de novo. Entenderam aqui, né? A gente vira, dobra e dobra de novo. Vai ficar assim, ó. Então, agora, ó, eu peguei aqui a telinha, né? E terminei de passar a costurinha, ficou assim. Eu fiz isso 2 vezes, tá? Então, agora, gente, vem aqui e vai costurar essa telinha no zíper. Esse aqui é o zíper número 6. Então, nós vamos costurar no zíper. Olha só. Eu passo a costurinha aqui, ó, bem pertinho do zíper. Dá pra vocês verem aí certinho? Então, até agora, o bolsinho ficou assim, né? Como que a gente vai montar aqui a outra parte? Aqui, ó, nós vamos montar assim. Então, o que que eu faço aqui, ó? Aqui eu corto um pedaço de bagum, também de 15 por 27 centímetros, tá? Agora, eu pego o bolsinho da telinha com o zíper, venho aqui e costuro aqui na beiradinha. Então, vamos costurar, que vocês já vão entender. Aí, fiz a costura de segurança aqui. Agora, eu vou passar um viés de acabamento aqui. Então, a gente vira ele do avesso.
pega aqui o viés. E costura aqui. Então, ficou assim, né? Agora, a gente vai virar, vai dobrar e dobrar mais uma vez. E vai passar uma costura aqui, ó. Ó. Então, ficou assim. O bolsinho. Agora, nós vamos passar uma costurinha de segurança tudo aqui em volta. E vamos recortar o excesso. Por último, a gente vai colocar o cursor de zíper aqui. Primeiro, a gente vai fazer a costura, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, já passei uma costurinha de segurança pra prender a telinha aqui no bagum. E recortei o excesso. Agora, nós vamos colocar o cursor de zíper. Como que eu coloco o cursor de zíper? Eu abro aqui. Abro aqui. E eu corto um pedacinho do zíper. Vai ficar cada um de um tamanho, tá vendo? Daí eu venho aqui na parte maior, até ele ficar na mesma posição do menor, aqui. Quando ele chegar na mesma posição, eu encaixo aqui o menor, seguro as duas partes aqui, ó, e puxo. Encaixou, tá vendo? Então, nós vamos fazer a mesma etapa no bolsinho que vai do outro lado, tá? Que são 2 bolsinhos. Assim, ó. São 2, né? Um que fica aqui, ó, aqui. Que a mamãe pode colocar os documentos aqui. Né? E o mesmo bolsinho pra cá, ó. Então, a gente faz essa mesma etapa do bolsinho aqui 2 vezes, uma pra cada lado, tá bom? Vamos lá. Voltei, pessoal. Então, olha só. Nós fizemos esse bolsinho, né? Então, nós vamos costurar ele aqui, nessa beiradinha. E o outro bolsinho na beiradinha de cá, da nossa peça principal, né? Aqui tá a nossa peça principal, que a gente colocou o forro. Então, nós vamos colocar um bolsinho de cada lado. Vou passar agora uma costurinha de segurança toda em volta dela. E a nossa peça tá quase pronta já. Passamos, então, a costurinha de segurança. Agora, a gente vai refilar pra cortar esses excessos.
Então, aqui eu já refilei, né? Cortei todos os excessos. Agora eu gosto de selar o zíper e a alça que a gente colocou aqui, essa alça com o isqueiro, tá? Gosto de selar aqui bem seladinho pra não acontecer da peça voltar, o cliente reclamar que desfiou ou que soltou e você ter que arrumar. Então, faz com bastante capricho pra não acontecer da peça voltar. Então, agora, nossa peça tá assim já, por fora tá com o acabamento pronto, por dentro também tá pronto. O que que falta nessa peça? Então, falta aqui a alça de engate, né, pra engatar no botãozinho de pressão, e falta passar o acabamento aqui fora, e daí a gente já termina ela, né? Agora, essa alcinha que vai aqui, eu faço na bordadeira também. Então, vamos pra lá, pra bordadeira, pra vocês acompanharem passo a passo comigo, tá? Pessoal, olha só. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte da capinha de caderneta de vacina, que é onde ela vai o fecho aqui, tá? Então, como que eu faço essa parte? Na bordadeira. Eu coloquei aqui uma camada de TNT pra fazer a base, né, o forro. Daí, eu coloco ela na bordadeira, a matriz tá aqui já selecionada. E eu vou marcar onde... eu vou marcar aqui o desenho, onde eu vou colocar o tecido principal. Então, primeiro eu marco pra mim saber onde que eu devo colocar primeiro, né? Vamos lá. Então, aqui ela já marcou aonde que ela vai fazer o desenho. Então, agora, eu venho com o tecido escolhido aqui por mim, né? Eu tô usando aqui esse facto azul marinho. Vou posicionar exatamente ali, certinho. E vou repetir o processo. Aqui, ele já marcou, certo? Onde fica o desenho. Agora, nessa parte, eu vou colocar o meu botãozinho imantado, tá? Se você tem o de pressão com acabamento, você não precisa colocar nessa etapa. Você pode terminar e colocar por último, depois que você costurar a peça. Como eu tô sem daquele do botão imantado com acabamento, eu vou aplicar agora, nessa etapa aqui na peça, tá? Eu viro a minha peça aqui do avesso. Posiciono a plaquinha aqui, onde eu quero que fique o botão. E marco. Aí, eu abro
um desmanchador de costura. Cuidado pra não rasgar, tá? Então, vai bem devagar aqui nessa parte. Porque se chegar a rasgar, tem que fazer de novo. Sintético, uma vez rasgado, uma vez marcado, não dá pra aproveitar mais. Fiz aqui as aberturas. Vou encaixar agora nos buraquinhos. Fica assim, ó. Daí a gente vira e dobra as perninhas dele pros dois lados aqui. Agora, eu vou precisar usar a mesa aqui pra apoiar. Então, eu uso aqui o cabo de uma tesoura. E aperto pros dois lados. Agora, eu venho aqui e coloco o acabamento. Pra ele não escorregar na máquina, eu vou passar uma fita. Qualquer fita que você tiver aí, tá? Se for fita crepe, pode ser. Se for durex, também pode ser. Agora, nós vamos lá na bordadeira de novo. E vamos fazer a mesma etapa. Bom, voltamos aqui, já terminamos lá na bordadeira, né? E ele vai ficar assim, ó. Desse jeito. Aqui, eu recorto, deixando aproximadamente uns 5 centímetros, milímetros, tá? E recorto assim, ó, manualmente mesmo. Vou fazer um aqui pra vocês verem. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like aí, porque quando vocês curtem, o YouTube entende que o vídeo tá legal e ele joga esse vídeo no perfil de mais pessoas. Além de estar ajudando o canal a crescer, né, pra gente trazer cada vez mais vídeos e conteúdos e aulas aqui pra vocês, tá bom? Olha só, fiz duas opções aqui pra vocês verem, tá? E eu recorto aqui na tesoura mesmo. Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse daqui aqui na peça. E ele vai assim.
assim, ó, tá? Porque ele vai fazer a volta e vai abotoar aqui atrás, ó. Então, pra gente colocar certinho, nós vamos medir aqui o meio da peça e medir o meio aqui também. Então, aqui eu dou um piquezinho com a tesoura, bem pequenininho. E aqui também. Então, agora, nós vamos colocar aqui meio com meio. E vamos passar uma costurinha aqui pra fixar essa peça. Então, vamos lá. Então, ele tá assim, ó. Daí, vai fazer a volta aqui e vai prender. Agora, nós vamos pregar o acabamento nessa peça. Então aqui, pessoal, eu cortei um viés, tá? De 4 centímetros por 1,20 m, que é suficiente para dar toda a volta aqui no acabamento. Então, por onde eu começo? Eu começo sempre aqui, ó, por essa parte de baixo, né, na parte de trás da capinha, pro acabamento ficar aqui, mais escondido, tá? E pela parte de dentro. Eu posiciono aqui na metade e eu pulo aqui um pedaço e começo a costura aqui. E já vocês vão entender por que eu deixo esse espacinho aqui, de uns 8 centímetros, tá? Costuro deixando um pezinho de máquina. Aqui, eu faço o arredondamento dos cantinhos. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu uso o cone de linha. Aqui. Peguei aqui. Então, eu uso um cone de linha. Posiciono ele aqui no cantinho. E faço a marcação, ó, que vai pegar bem. Posiciono ele aqui da forma que encaixe de uma linha na outra, né? Os dois cantinhos. Seguro aqui. E marco. Faço isso nos 4 cantos, tá? E venho costurando aqui, ó. Então, eu vou costurar esse viés em toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o encaixe desse acabamento. Gente, deixa eu colocar vocês aqui pertinho. A curva aqui, não tem segredo, tá? Sempre você vai deixar, nunca você vai esticar o viés, tá? Sempre deixar ele folgadinho assim, ó. Deixar ele trabalhar a elasticidade do tecido. Se você esticar, ele não vai dar certo. A cortina tá invadindo aqui o nosso vídeo. Se você esticar,
ele não vai dar certo. Então, ó, folga e 2 pontos. Dá folga nele e 2 pontos. Toda curvinha, o segredo é você ir de pontinho a pontinho com a máquina. Não adianta ter pressa na curva, porque não vai dar certo. Isso aqui é um trabalho de paciência. Então, vamos lá de novo. A máquina de costura, tanto essa industrial quanto a doméstica, elas são máquinas de costura reta. E então, quando a gente vai fazer uma curva, ela não entende que a gente tá fazendo uma curva. Então, quem tem que trabalhar é o tecido, não é a máquina, né? Então, vamos lá de novo, ó. Isso aqui é um desafio, né? Pra quem tá começando. Ó, dá folguinha no tecido. Eu tô dobrando aqui, gente, pra não pegar aqui no pé, no suporte, tá? Do celular. Então, ó, dá folguinha no tecido. E a cada 2 pontinhos, eu rodo o meu tecido, a minha capinha. Ó, o que a gente fez aqui? Lembra que eu falei assim que era pra deixar um pedaço de 8 centímetros sem costurar? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos... Aqui é o meio, né, da capinha. Então, eu vou cortar o meu viés aqui no meio. E esse viés aqui também, aqui no meio. Certo? Pra ele não ficar assim, eu vou colocar um acabamento. Como que eu coloco um acabamento? Eu corto um pouquinho mais fino aqui, vou cortar aqui, ó. Um pedaço de... Deixa eu medir aqui. 6 centímetros, tá? E eu vou deixar ele um pouquinho mais fino, que eu gosto de... Esse aqui tá de 4 centímetros, eu gosto de 3 centímetros. O acabamento. Então, ficou assim, ó. 3 por 6 centímetros. E eu vou colocar ele bem aqui no meio. Bem aqui no meio. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, vou pegar aqui no meinho. Vou marcar o meio dele pra ficar bem certinho, com pique. Vou vir aqui. E vou costurar ele aqui no meio, ó. Agora, a gente pode voltar aqui e costurar. E costurar aqui. Ó. Então, aqui, pra não ficar uma emenda, eu coloco esse acabamento aqui. Que agora nós vamos virar pra rebater, vocês vão entender, tá? Vamos virar aqui, deixa eu cortar os cantinhos, agora corta nos 4 cantos. Vamos cortar aqui, ó. Corta aqui os 4 cantinhos. Tô achando que esse vídeo tá tão escuro, gente. Vou tentar clarear mais ele aqui. Agora, nós vamos virar esse viés. Mas antes de virar,
eu gosto de dar os piquezinhos nas curvas, porque eu acho que o trabalho assenta melhor, né? Então, eu faço uns 4 piques aqui, ó. Cortou os piques, vamos virar. Gente, viés é sem medo, tá? Sem medo de ser feliz no viés. Quanto mais você pratica a aplicação de viés, melhor fica o seu resultado. Então, viés é prática. Sem medo de ser feliz. Muita gente fala que tem, que não sabe, que entorta, que não consegue colocar, né? Mas é assim mesmo, tem que ir praticando, né? Agora, vou colocar vocês aqui pertinho de mim. Lembra do acabamento aqui? Então, pra não ficar aquele negócio emendado, né? Feio, eu gosto de fazer esse acabamento. Ele, pra não ficar aquela emenda, né? Ele vai vir aqui, ó. E vai deixar assim, ó. Que essa parte aqui eu vou cortar e vou enfiar por dentro. Então, ele vai ficar retinho aqui. E não vai dar nem pra ver. Vamos fazer. Eu deixo essa partezinha aqui pra corrigir por último, tá? Então, como que eu faço aqui, ó? A gente dobra aqui, né? Eu começo por aqui assim, ó. Mais aqui no... Mais aqui no meio, no final aqui, tá? Na parte traseira. Então, vamos lá. Ajeitando aqui. Vou colocar assim. Ajeitando aqui a curvinha. E eu seguro sempre aqui, ó. Pra ele ficar no lugar. Com a ajuda de uma tesoura. Isso aqui é paciência, gente. Arruma um pedacinho. Costura 2, 3, 4 pontos, tá? Até pegar prática. É assim mesmo. Aqui na curva é 2 pontinhos, ajeita. 2 pontinhos, ajeita. Igual nós falamos aquela hora, mesma coisa, tá? Ó, 2 pontinhos, gira. Trabalhar com chaveiro. Então, aqui, ó. Ele vai ficar assim, né? À frente. Então, o chaveiro geralmente fica penduradinho aqui, ó. Perto do desenho. Então, se você quer colocar uma espera de chaveiro, né? A hora de colocar é agora. Eu vou colocar uma pra vocês verem como que eu faço, tá? Dá pra usar aqui essa meia argola. Essa meia argola de 1 centímetro. Então, a gente pega aqui uma sobrinha do material e corta uma tirinha de 1 centímetro. Quem não tem prática no olho, assim, igual eu, pode medir, tá? Com a régua. É que de tanto que eu faço, eu já sei mais ou menos quanto que dá.
Então, a gente encaixa aqui, ó, dentro da argolinha. Eu coloco duplo, tá? Aqui, ó. Encaixa aqui dentro, dobra. Fica assim, ó. Deixa eu diminuir aqui, porque ficou comprido. E vem aqui. E coloca aqui dentro. E passa a costura. Prendendo todo mundo junto. Aqui, pra não ficar uma costura muito grossa, o que que eu faço? Eu corto uma pontinha desse e uma pontinha desse. Então, eu cortei só essa partezinha que vai aqui dentro do viés, certo? E daí, eu venho aqui, faço a medida que dê pra virar, né? Pra embutir eles aqui dentro. Então... Isso aqui é assim, né? Tem material que não é tão liso. Mas esse Duna aqui, que é mais liso, ele dá um pouquinho mais de trabalho mesmo pra gente embutir, tá? Tcharam! E fica assim. Estão vendo? Embute, ó. Então, a divisão das duas pontinhas tá aqui dentro. Só que daí, como tem essa parte aqui, ó, ele embutiu e não dá pra ver. Agora, a gente vai dobrar, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui. Agora, a gente vai dobrar, abotoar aqui. Tem uns durex grudado aqui ainda, que eu esqueci de tirar. Pronto. Então, ó, esse aqui vai ser a frente. E ele vai ficar assim, ó. Ficou assim. A pessoa vai virar aqui, a cliente, e o acabamento vai estar perfeitinho. E aí? Gostaram? Deixa aqui no comentário para mim sugestões, dúvidas, dicas. O que vocês quiserem perguntar, tá? Então, vamos abrir aqui, ó.
Pra vocês verem aqui a parte de dentro. Então, aqui ficou um bolsinho e mais o fundo pra guardar a capa de caderneta. E aqui dá pra colocar os documentos e papéis menores, né, do bebê. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Tem gente que coloca outras repartições aqui, para colocar os documentos separados, individual, né? Eu não faço assim, mas aí fica a critério de cada um, se quiser fazer, tá? Eu tava sem, eu falei, né, no vídeo, eu acho, agora eu não lembro. Eu tava sem o botão imantado de rebite. Mas se você tem aquele botão imantado de rebite, você pode deixar para colocar agora, né? Você vem aqui com o furador, fura ele e faz essa parte aqui com rebite, que fica até um acabamento mais bonitinho, que ele vai ficar aparecendo o botãozinho dourado desse lado, tá? E coloca aqui, ó, na peça. Lindo, né? Acho que é isso, né, pessoal? Então, se vocês querem ver o vídeo de como que eu faço o bordado, é outro vídeo, tá? Pra não ficar tão longo. Isso aí, beijos, tchau, até a próxima aula.